Vamos lá. Seja bem-vindo, doutor Luciano. Nós estamos ao vivo com o telefone 3040-2700. Você pode ligar e participar, que nós estaremos aqui. Hoje, o tema do nosso programa, nós vamos tratar sobre solidão e individualidade. Trouxemos o doutor Luciano, que já é conhecido aqui na região, já tem dado entrevista em inúmeras redes de TV, né? Acompanhamos e entramos no site para fazer um levantamento da vida do senhor aí. Bom, vamos começar. Eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas que não conhecem, que muitos o conhecem, de qualquer maneira, e a gente começasse a falar um pouquinho sobre a solidão, porque a solidão, normalmente, é um sentimento ruim, né? Que a gente traz dentro de si, que a gente se sente incompreendido, e aí o mundo passa a ter uma face triste, uma face preto e branco, pode-se dizer. Aí eu queria que o senhor entrasse e começasse por aí. Pronto, vamos lá. Para mim é um prazer estar aqui hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciano Cairuz, sou psicanalista, atuo como professor universitário nas áreas de filosofia, psicologia, psicanálise. Sou diretor da Academia Humanista de Psicanálise, Educação e Cultura. Temos um projeto atualmente que abarca as escolas para a inclusão da terapia infantil, né? Porque, haja vista, dentro deste mesmo assunto, tem afetado muito crianças. Então, nós temos um projeto com a SPPCS, a Sociedade Psicanalítica de Pesquisa Científica e Social. É um assunto bastante interessante, bastante abrangente, a solidão. Porque o ser humano, ele, por si só, ele é um ser biopsicossocial. Então, o ser humano, ele tem a necessidade de ter a companhia de alguém. Ele é um ser sociável, social, então ele precisa sempre de alguém. Entretanto, a solidão é um estado de alma, um estado de espírito, onde a pessoa nem sempre ela se sente aceita, mesmo que tenha a companhia de alguém. As pessoas de hoje vivem no que eu chamo de sociedade das formas e criam uma necessidade artificial a cada momento. Contudo, por mais envolta de pessoas que ela seja, ela acaba se sentindo sozinha, porque a ausência da compreensão, a ausência da aceitação legítima do meio acaba fazendo ela se tornar sozinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Quer dizer que a pessoa pode estar num bloco ali, axé, dançando, está em solidão, sozinha? Cercada de gente? Sem dúvida nenhuma. A solidão não é um estado apenas caracterizado pela ausência de pessoas, não. Ela é um estado de ausência, né? Mas essa ausência, às vezes, é a ausência da compreensão, a ausência do amor, a ausência da aceitação. O ser humano ele tem uma necessidade de ser aceito, né? Ele entra na sociedade, ele tem um anseio de estar no grupo, de estar no meio, e a gente não vive mais a sociedade do ser. Há muito tempo que a sociedade deixou de ser a sociedade do ser. Passou a ser a sociedade do ter. Mas hoje nem é do ser, nem é do ter. Hoje vivemos uma sociedade onde parecer é melhor. Onde existe uma falsa motivação. Então, as pessoas preferem buscar uma motivação pessoal baseada no outro, não em si mesma. E isso é solidão. A sua energia, ela gera um terceiro processo. Energia. Isso é energia. Então, a energia é o segundo processo. Então, o pensamento gera o desejo, e o desejo ele gera dois outros processos, que seria o prazer e a dor. O ser humano não está preparado para a dor. Então, a dor gera um sétimo processo, que é a reflexão. Os ermitões, esses gurus lá do Oriente, eles fazem isso já buscando a solidão como meio de transcendência para uma reflexão. Então, ele não quer passar pelos 6 processos anteriores. Ele não quer passar pelo toque, ele não quer passar pela energia, ele não quer passar por nada disso. Ele quer refletir. Então, ele se isola. Agora, a minha dúvida é o seguinte. Quando a gente lê um pouco, a gente encontra alguns nomes, filósofos. Por exemplo, Jean-Paul Sartre. Sim. E eu poderia trazer aqui para o Drummond, nosso Sim. aqui. Que eles afirmam muito a beleza e as delícias de sentir a solidão. Sim, sim. O que seria isso? Bom, existe um conceito que o ser humano hoje ele precisa absorver mais. As pessoas, né, o que Sartre quer dizer, o que Drummond quer dizer, é o seguinte. As pessoas hoje,
estão muito sem referência. O ser humano, ele é um ser transcendente, portanto, ele precisa dos heróis. Isso desde a mitologia grega. As pessoas precisam de uma referência externa. As pessoas não conseguem se basear em si mesmas, né? Então, acabam se fazendo reféns de uma necessidade de projetar-se num outro, ou seja, num artista, num cantor, num ator, num apresentador de TV, num líder religioso. Então, como ela perde essa referência, e essa referência ela só é encontrada quando a pessoa para refletir. A gente bate nesse ponto. Então, é essa solidão da reflexão, essa solidão é positiva. A solidão que, digamos, é nociva para a saúde emocional seria uma solidão criada pela frustração da necessidade que o próprio sujeito cria de ter, ou de querer alguém, ou de querer alguma coisa, né? Vivemos uma sociedade hoje frustrada. Mas, é claro, se as pessoas parassem para se isolar no sentido de refletir sua própria essência, sua existência, e elaborar meios de evoluir, claro que essa solidão seria prazerosa. Outra coisa... Deixa uma pergunta. Você falou aí sobre a pessoa se ver e tudo. Tem uma cantora que eu admiro muito e que tem uma frase no meio de uma canção que ela diz assim, é Sandra de Sá. Sim. Ela diz assim, já sei me ver sem precisar de espelho. O que significa isso? A verdadeira autoestima, e a gente vive, como eu disse, uma sociedade das formas, a gente vive hoje uma sociedade onde as pessoas são inseguras, o nível de transtornos hoje são muito grandes, há um nível precoce de depressão, de paranoia, né, de neuroses diversas, porque a sociedade ela evoluiu. McLuhan, um filósofo muito preeminente da década de 80, ele traz um mundo dividido em 3 partes. Ele traz um mundo tribal, que seria um mundo que tudo seria no campo do acústico, tudo era conhecido. Ele traz um mundo destribalizado, que seria aquele mundo caracterizado na Idade Média como sendo o livro e a letra como extensão dos olhos. E agora ele traz um mundo de uma forma profética, ele já vê os dias atuais, lá atrás, ele já vê o mundo retribalizado, que seria esse mundo marcado pela era da mecatrônica, da eletrônica, da internet, o www. Então, esse mundo hoje, ele está carregado de informações. Então, são tantas informações, inúmeras e complexas, que o ser humano ele não tem tempo de refleti-las de maneira crítica. Então, as pessoas estão muito artificiais hoje. As pessoas não conseguem olhar para si. Antigamente, você tinha uma casa de campo, uma casa de praia, e você sempre ali passando férias, você sabia quem eram seus vizinhos até a 10ª casa da direita e até a 10ª casa da esquerda. Hoje, as pessoas não sabem quem são seus vizinhos e podem morar, digamos, ali 10 anos. Independente de ser casa de praia ou não. Independente de ser casa de praia ou não, justamente. Nem apartamento. Você não conhece o de cima, o de baixo, nem o de frente, nem do lado. Né? As pessoas estão egoístas, egóicas, individualistas. Então, isso cria um estado, e esse egoísmo impede ela de olhar para si mesma, porque... por mais antagônico que pareça, embora ela seja egóica, ela não olha para si do jeito que deveria olhar. Ou seja, aonde estão seus deméritos? Buscam apenas seus méritos, né? E criam... Olha só, você tocou num assunto de individualidade e egoísmo. Aí eu queria que você trouxesse para a gente a diferença, porque existe uma diferença muito significativa entre ter a individualidade, ser individualista... Claro. E ser uma pessoa egoísta. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para as pessoas. Vamos lá. Assim, na verdade, o individualismo, no contexto do espaço próprio, todo mundo tem um espaço acústico seu, né? Todo mundo tem o seu, digamos, a sua mania, o seu prazer pessoal. O ser humano, ele vive de prazer, ele não vive de dinheiro, de carro, ele vive de satisfação. Então, o individualismo ele estaria no campo da procura da satisfação. Só um minutinho. É que a gente está com uma pessoa na linha. Pois não. Né? Tá, não tá. Tá bom, então. Pode retomar. Então, não, só para revigorar. Nosso telefone é 3040-2700. Que a ligação se desfez. Certo. Então, o que acontece? Existe o individualismo, existe a individualidade.
Essa questão da individualidade seria o meu espaço, tá? Porque nós temos 3 vidas. Nós temos a vida pública, nós temos a vida particular e nós temos a vida íntima. Então, uma coisa sou eu, pessoa pública, doutor Luciano Cairuz, na TV, dando entrevista, o doutor Luciano Cairuz num congresso, dando palestra, na faculdade, dando aula. Outra coisa é o doutor Luciano em casa, como pai, como marido, né? Minha vida, digamos, particular com os meus amigos, é diferente. Ninguém imagina, de repente, o doutor Luciano, num fim de semana, com a bermudinha, sem camisa, queimando uma carne, né? Falando uma piada ou outra, e muito menos ninguém imagina no meu momento de intimidade, que seria ele qualquer, com a minha esposa, ou no banheiro. Né? Então, ou lendo um livro sozinho. Ou lendo um livro sozinho. A intimidade, a particularidade e a vida pública são 3 instâncias diferentes, e isso eu uso para separar o contexto da individualidade. Então, a minha individualidade, ela carrega uma miríade de preferências que compõem o meu prazer. Então, é meu espaço. Nesse momento, eu tenho o direito de ter esse espaço e ninguém, nem mesmo a esposa, pode invadir esse espaço. É um espaço seu. Agora, o egoísmo, o egóico, já vem do termo ego, self, o eu, né? O egóico, ele cria um estado, digamos, de resistência com relação a dividir com o outro, de compartilhar com o outro, de olhar para o outro. E o ser humano precisa disso. O ser humano, ele vive disso. A internet não substitui, os meios de comunicação não substituem. Veja bem, você conversando com alguém no telefone, 1 hora de conversa não é a mesma coisa que você falar nos olhos, que você sentir a pessoa. Agora, hoje, a gente já tem vivido esse fenômeno. Pessoas que optam e que se comunicam muito bem com a tecnologia e que, pessoalmente, já têm um nível de frustração imenso com o próximo e com o contato. Isso até uma matéria recente que eu li numa revista a respeito disso. Quer dizer, hoje a gente está... Antes, a gente ainda tinha esse grau de valorização. Hoje, o contato está gerando um grau de frustração. Sim. Por que isso? Porque, assim, o ser humano, ele foi feito para viver de contato, como eu disse no início, o toque. Se você pegar uma criança, isso é cientificamente comprovado, se você pegar uma criança que acabou de nascer e colocar ela numa incubadora, tá? E dar a ela todos os nutrientes que ela precisa, todas as vitaminas, água, tudo que ela precisa. Temperatura, tudo. Tudo. Umidade do ar. Tudo. Mas se não tiver ali um ser humano, ela morre. Isso é cientificamente comprovado. Então, o ser humano, ele vive de estímulo, ele vive de toque, ele vive de contato. A criança chora, o primeiro momento do choro dela é quando ela tem contato com o médico, quando ele dá aquela palmadinha e ela chora. Então, ali é um sinal de vida. Então, a vida é toque, a vida é movimento. E esse movimento pede esse contato. E a sociedade hoje, ela é uma sociedade muito mecatrônica, muito eletrônica, tudo é celular. Eu confesso que facilita a minha vida. Eu tenho no bolso aqui um iPhone que eu mexo na minha conta, mexo em tudo por aqui, agenda de paciente, não preciso meio que sair do lugar. Mas, de certa forma, isso é ruim porque isso extingue o contato. Há quanto tempo vocês não veem, por exemplo, uma cena que talvez na nossa infância, não faz muito tempo... A minha faz um pouco mais. Né? Mas talvez não vejamos mais uma cena de ver crianças numa rua, pulando corda, brincando de amarelinha, brincando de pega-pega. Isso não se vê mais. Antigamente, até a faixa etária dos 13, 14, você passava numa rua residencial comum, não precisava ser condomínio fechado, não, uma rua comum, de bairro. E você via as crianças ali brincando, jogando bola, brincando de pega-pega, brincando de pula-corda. A infância está se extinguindo, as pessoas não estão percebendo isso. Justamente pela falta do contato, justamente pela inclusão da internet. As crianças hoje preferem estar numa lan house jogando joguinhos de FPS, que seria tiro em primeira pessoa. As crianças preferem estar na internet conversando no Facebook. Ninguém quer mais esse contato físico. E ele era tão gostoso, era tão prazeroso, essa coisa do contato. De alguma forma, isso é, acho que um fenômeno, né?
A gente observa pessoas que postam coisas ótimas no Face, que passam mensagens e que não fazem os movimentos dos encontros efetivos, né? Do estar junto. E quando está junto, muitas vezes não consegue transmitir o que às vezes transmitiu numa mensagem via celular, numa mensagem. Não consegue transmitir aquele mesmo amor, aquele mesmo carinho, como se fosse um bloqueio, né? É uma coisa confusa. Agora, outra coisa, como a gente consegue diagnosticar a solidão? A gente sabe assim que na internet a gente encontra aqueles quiz, uns quizinhos. Se posso dizer isso, que eu estou pegando a palavra americana e abrasileirando. Aqueles pequenos questionários, aqueles joguinhos, né? Para poder a gente perceber o nosso grau de solidão, se é que a gente tem. Eu acredito que quem vai responder um questionário é porque, de algum momento, de alguma forma, já sente um pouco isso. Já não está muito bem. Funciona esse tipo de questionário? E como diagnosticar isso? É muito complicado quando você, como eu disse, nada se compara ao toque, ao contato. É claro que uma avaliação, uma anamnese por escrito, ela tem seus meios cartesianos de se chegar a uma conclusão quando a pessoa é totalmente sincera nas respostas, né? Se uma pessoa vai preencher uma ficha que tem ali perguntas prontas, já esquematizadas, aí pergunta, você prefere... Você acorda de manhã e você prefere comer pão com manteiga ou café com leite? Ela pode escolher o que ela vai dizer, se ela prefere fruta ou se ela prefere pão com manteiga. Mas ela pode estar omitindo uma situação. Ela pode estar tendo um confronto com o seu superego, né? E, nesse momento, uma resistência inconsciente de assumir um problema que ela tem. Então, no papel, ela domina. O que ela vai dizer, ela domina. Isso acontece no consultório, no divã. Né? Muitos pacientes começam o tratamento, ele está lá, ele procurou ajuda, ele precisa se livrar de uma patologia, de uma síndrome, de uma fobia patológica. Agora, muitas vezes ele cria no começo uma resistência, onde as informações que ele passa para o analista nem sempre são verdades. Aí ele entra no contexto da mitomania, que a sociedade hoje vive muito isso. O que seria mitomania? Não seria a mentira propriamente dito, seria a pessoa falar uma verdade em que ela muito acredita. Então, ela passa a viver aquela inverdade, né? Sem perceber. Ela passa a viver aquela inverdade como sendo sua realidade, né? Então, muitas vezes ela leva para o divã esse tipo de coisa. E no divã a gente tem todo um trabalho, né, terapêutico, aquela troca de identificar quando a pessoa está no campo da mitomania. No papel, não. Então, eu não acredito em avaliações eletrônicas. Eu acredito que elas têm uma eficácia, tanto que se você entrar num site médico, por exemplo, vamos supor, para avaliar TDAH. Vamos ver se a sua criança tem TDAH. Aí você responde ali cerca de 30 perguntas. A sua criança faz isso? Ela faz aquilo? Ela consegue ficar na frente da TV por X tempo? Então, tem todo um contexto. No final da avaliação, aí você vai lá, avançar, aí ele te dá a conclusão. Bom, se a tua pontuação foi tal, ela tem um nível tal de TDAH. Se a tua pontuação foi tal, ela tem um nível X de TDAH. Aí, no final, ela diz, isto não representa um laudo original. Necessário é que você procure um profissional para que este possa identificar. Então, a questão é que toda modalidade de avaliação eletrônica ela tem a sua eficácia até um certo ponto, mas fundamentalmente é no profissional que a pessoa... Agora, doutor, o isolamento social involuntário, ele é tão devastador que ele pode gerar comprometimentos gravíssimos à saúde, maior até do que, diria eu, um tabagismo, obesidade, fatores, inclusive, físicos, né? O comprometimento que pode gerar. Quais seriam, mais ou menos, esses comprometimentos físicos, até psicológicos também, até de comportamentais, que ele poderia atingir? Nós temos hoje, como eu disse, uma sociedade comprometida patologicamente. Existe hoje uma sociedade doente, tá? Há uns anos atrás, em entrevista, um jornalista me perguntou, doutor, que tema devemos abordar? O que o senhor acha? Eu já tinha falado sobre depressão umas 2 vezes. Aí eu disse, vamos falar de depressão. Ele disse, mas doutor, não seria exaustivo isso para efeito de mídia, para efeito de jornalismo? Eu falei, querido, esse tema é o tema dos próximos 20 anos.
e vai ser cada vez mais abordado, porque daqui a um tempo a depressão vai matar mais que câncer, mais que AIDS, mais que qualquer outra coisa. E hoje a gente vê a mídia fazendo esse apelo realmente para a questão depressiva, que não seria só a questão da depressão, não, porque, como eu disse, existem diversas patologias. Hoje, para você ter uma ideia, no Japão e na Noruega, o índice de morte é maior por suicídio do que por homicídio. Então, nesses países, mais se matam do que matam o outro. Então, dos fatores que acarretaria a solidão levaria à depressão, sem dúvida nenhuma. Porque teriam problemas, inclusive, não é sanguíneos. Que leva a solidão, não? Não, na verdade, não existe uma regra, não existe uma determinante causal, nem para uma nem para outra, porque são dois estados, digamos, psíquicos diferentes. E depende muito do patrimônio psíquico do indivíduo. Agora, a solidão, esse tipo de solidão negativa que eu falei, que é aquela solidão introjetada pela questão da rejeição social, pela frustração de um projeto não realizado, né, pelo abandono, ou quaisquer que sejam os motivos, essa solidão ela acaba gerando um estado depressivo. Depressão não é tristeza, muita gente confunde, é importante que a população saiba que depressão, tecnicamente, cientificamente, seria a antítese da vontade. Então, a pessoa perde o prazer, ela perde a vontade de estudar, ela perde a vontade de trabalhar, até que chega o ponto que ela perde a vontade de ser, né? Onde vem o estado do suicida. Perde o encantamento pela vida. Perde o sentido da vida. Então, com isso, vem sintomas, vem uma constelação de sintomas, quais sejam melancolia, que é a tristeza, a irritabilidade gratuita, durante o dia a pessoa fica irritadiça, ansiosa, aí vem insônia, aí vem transtornos, digamos, do apetite, o apetite sexual, transtornos do sono, e uma série de efeitos, inclusive, o que você comentou, vem os efeitos psicossomáticos. Psoríase, por exemplo, é um problema causado pela mente, câncer é um problema que pode vir de um estado emocional muito abalado, entre outros problemas neurológicos. E outros, sim, eu digo que esses dias, por exemplo, eu tive a notícia de uma jovem que estava grávida, já estava com um barrigão enorme, enorme. Você vê o poder que tem a mente, né? Ela estava com a gravidez psicológica, estava com todos os sintomas, a gravidez já bem avançada, aquele barrigão de 9 meses, perto de ter, fez quarto de bebê, fez tudo, e, no entanto, descobriu que não tinha nada. Aqui, a menstruação suspensa, tudo? Tudo, todos os efeitos. Então, a solidão ainda é vista, pela maioria das pessoas, como uma defasagem pessoal, como uma fraqueza. E aí isso faz com que a pessoa que sinta a solidão tente negar para si e para os outros, né? Porque as pessoas... Não é verdade? Então, como é que se faz diante desse preconceito social para essa situação psicológica, que é uma situação difícil, né, de superação? Olha só, a nossa psique, a psique humana, ela tem uma divisão, ela tem 2 hemisférios, ela tem 2 lados, tá? Eu diria um lado produtivo e um lado negativo. Ou seja, a psique humana, ela tende, por incrível que pareça, ela pesa mais para o lado negativo. Um exemplo, eu sempre cito isso em palestras, em aulas, se você visualizar alguém entrando na sala de cara emburrada, é muito mais fácil para a sua psique conceber essa pessoa como alguém antipática. Você não vai pensar, ela deve estar triste, ela deve estar com problema, eu vou lá dar um sorriso para ela. Não. De cara, a pessoa olha e diz, não bati com essa pessoa. Meu santo não Meu bateu. santo não bateu com dele. Aí tem coisa, viu? Isso aí é uma pessoa assim, assado, antipática. Então, acaba que a psique cria dessa forma negativa. É muito mais difícil para a mente olhar para a pessoa e pensar, não, peraí, ela deve estar com problema, ela deve estar com algum sentimento de perda. Eu vou chegar lá, eu vou dar um aperto de mão, vou dar um sorriso, eu vou plantar esse sentimento. O ser humano não tem essa coisa de plantar, de dar, ele tem de receber, né? Essa coisa da equidade está acabando, essa coisa de reconhecer o direito do outro está acabando. Então, essa solidão, ela acaba sendo, sim, considerada preconceito por conta desse hemisfério negativo da psique. A sociedade ainda tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é diferente, que é novo. E as pessoas hoje, cada vez mais, se voltam para si. Quer ver uma coisa? Antigamente, na coisa do adolescente, eu lido muito com adolescente também, e existe hoje
um fenômeno interessante na adolescência, que é o ficar, né? É o termo ficar. Né? Dei uma ficada, o ficante. Esse aqui não é meu, Agora é pegante. É pegante, então já estou ficando um pouquinho atrasado. Mas, certa ocasião, numa entrevista de TV, numa outra emissora, eu disse o seguinte: esse fenômeno do ficar seria justamente o quê? A busca do prazer para si, não a troca. Antigamente, eu fico até um pouco envergonhado, né? Porque eu não sou tão velho assim, mas eu digo, na minha época, tinha uma pureza onde o romantismo ele tinha mais força, e era coisa da troca. Você tinha o prazer de ir na casa da menina, levar uma caixa de bombom, levar uma caixa de flores, sem ter medo de se sentir exposto ou ter seus sentimentos expostos. A mesma coisa a menina, muitas vezes, antigamente, ela não tinha aquele medo de se declarar, dizer que estava apaixonada, né? Aquela coisa do casal, aquele romantismo. O ficar seria um fenômeno, digamos, um fenômeno que seria o inverso disso. Seria ela buscar prazer para si e ele buscar prazer para si. Então não há uma troca. Terminou aquilo ali, acabou. Acabou a troca. Então a coisa já começa no individualismo, no egoísmo, na solidão, né? A pessoa vai para um baile, aí chega lá, o cara conhece a menina, trocam olhares, pintou uma atração, porque de repente aos olhos dela ele é bonitinho, aos olhos dele ela é bonitinha, rolou um contato, um beijo, depois pergunta o nome. Qual é seu nome? Meu nome é fulano. Tal. Me dá seu telefone, é melhor você me dar o seu, que eu te ligo. Então, ninguém quer mais se submeter, ninguém quer mais estar refém de sentimentos, as pessoas estão inseguras e medrosas. Então, esse medo, esse fenômeno, ficar, seria o medo de sofrer, aquilo que de repente ele viu o pai e a mãe sofrendo, a separação e tal. A sociedade está muito assim. As varas de família estão cheias. Agora, da mesma forma que você citou que logo quando a gente nasce, a gente já começa com o primeiro toque lá, com a palmadinha. Isso. Logo que a gente nasce, começa o processo de separação. E a gente começa, enquanto ser humano, também a se separar, sair e ir para o mundo. Então, diante de uma construção psicológica saudável, estruturada, da família, das relações, isso vai fazer com que você atinja uma individualidade, uma individuação saudável. Mas, se você tiver um processo de desestruturação, aí é que vai desencadear uma série de outros problemas. Mas onde é que eu quero chegar? Existe um quadro de hereditariedade dentro desses fatores psicológicos, tanto da solidão quanto do excesso de individualidade, que a gente não tocou, mas a gente conhece tantas pessoas que desenvolvem tanto a individualidade que acabam se bastando no mundo. Não precisam de ajuda, e aí não precisam nunca de ninguém, e aí vão ficando muito sozinhos diante da vida. Verdade. A personalidade, ela se forma sobre uma base trina. Tá? Nós seríamos, em primeiro plano, o genótipo. O que é o genótipo? É aquela característica de comportamentos que herdamos da família, dos pais, dos ascendentes, enfim. Genética. É a genética. Nós temos o parátipo, ou o paratipo, que seria aquele conjunto de características que nós herdamos do meio. Você passa um tempo em Minas, daqui a pouco tu vai estar falando sou. Tu passa um tempo na Bahia, você vai estar falando oxi. Né? Tu passa no Rio, tu vai estar falando assim, sabe? E tal. Então, esse fenômeno é o parátipo, o paratipo. Aí tem um terceiro, que é o fenótipo. O fenótipo seria a soma dos dois. Então, a personalidade, ela é isso, é esse trio aí. Né? É o genótipo, é o parátipo e é o fenótipo. Então, o que acontece? Existem muitas patologias, muitos transtornos comportamentais que estão no cunho da hereditariedade. Agora, considerando que hereditariedade não quer dizer que a pessoa vai ter o problema. Ela tem uma tendência que pode ser causada por um fator, por uma determinante. Agora, hoje, a sociedade ela está muito, digamos, passiva de sofrer isso, porque se a pessoa tem tendências, digamos, hereditárias a ter depressão, a ter pânico, a ter qualquer tipo de transtorno psicoafetivo, evidentemente ela vai ter. Porque a sociedade hoje está contribuindo para isso, está mais egoísta, está mais retraída, o bem da humanidade está cada vez mais visto de uma forma diferente, e as pessoas não contribuem para isso. Então,
cada um buscando o seu. Então, em função disso, é que quem tem, digamos, tendências hereditárias, tem hoje uma chance muito maior. Hoje, 10% da população é depressiva. Hoje, em Camaçari, até 2010, nós tínhamos do DataSUS um índice de 10 a 12 suicídios por ano, só em Camaçari. É mesmo? É. E isso é apontamento do DataSUS. Então, isso é muito complicado. E as pessoas não olham isso. Se a mídia grita dengue, o pessoal fica assustado, vai para o posto de saúde. Se a mídia grita H1N1, o pessoal se apavora. Agora, tem duas questões. Uma delas é o seguinte: tratar o emocional é infinitamente mais difícil, no meu ponto de vista, do que um quadro de uma doença, que você toma uma medicação, um quadro viral que você sabe que tem começo, meio e fim. Porque você não sabe, na realidade, para onde a mente humana vai desembocar. Outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte: o quadro da solidão, porque a gente até está indo um pouco para a depressão, mas na velhice também. Porque isso é uma coisa muito difícil, essa falta de perspectiva da nossa sociedade para acolher o idoso e colocar o idoso dentro do enquadramento social. Né? Como é que está isso aqui em Camaçari? Você tem alguma informação sobre isso? Deixa eu falar. Sim, sim. Ela, minha filha, não está me tratando bem, está me levando a solidão. Não, é porque essa filha é a caçula e é a mais preocupada com o pai, e aí fica o tempo inteiro querendo estar puxando a orelha dele. Bom, se me permite o adendo, na verdade, a solidão é um tema de fundamental importância, ele está conjuminativamente ligado ao fator depressivo, justamente porque a solidão hoje ela desencadeia fundamentalmente a depressão. A depressão hoje ela vem desse estado de solidão. Então, a sociedade ela está doente. Os idosos sofrem, sempre sofreram. É uma classe que realmente, lamentavelmente, você vai visitar aí os asilos, tem famílias que, eu mesmo pego isso muito na clínica, tem famílias que se cansam, né, daquele bisavô que está ali, que já depende de um neto para dar banho e tal. Então, o idoso ele sofre. Não só o idoso também que está limitado, que está muito doente, não, até às vezes aquele que está saudável, né? Mas ele já tem, pela idade, pela experiência, ele tem uma filosofia pessoal, ele tem uma realidade diferente da realidade de hoje, porque ele vem de uma outra época, ele vem de uma outra década, né? Então, na época dele não tinha internet, não tinha nada disso, então ele vê isso com muita estranheza e muitas vezes adaptar-se a esse mundo de hoje é difícil. Então, digamos, a melhor idade, não vamos falar velhice, que eu acho que é um termo... Não, eu prefiro velhice. Você eu não quero que seja a melhor idade negrada. Eu gosto que meus filhos me chamem meu velho. Meu velho. Então tá bom. Ele acha carinhoso. Então pronto. Ele diz que é mais carinhoso do que chamar meu idoso. Meu idoso. Ele acha que pesa. Se o filho meu me chamar meu idoso, eu dou um murro nele. Tá certo. Tem que passar a mão na minha cabeça e dizer, meu querido, meu velho. Meu velho, pronto. Essa parte eletrônica. Pronto, então quando a pessoa fica velha... Me deu um negócio desse. Sim. E aí que você fala, bonito. Eu não consigo fazer a não ser telefonar. Tu só sabe telefonar. Só telefonar e olhe lá. Pois é, tá vendo? Porque a gente não se adequa. Quer ver, uma pessoa uma vez chegou no meu consultório e falou, poxa, doutor, eu quero trazer minha mãe aqui para estar conhecendo o senhor, até para, de repente, fazer algum acompanhamento, ela precisa e tal. E aí ela trouxe a mãe do interior, que ficou coisa de 2 meses na casa dela. Quer dizer, não ficou, ela queria deixar 2 meses. Quando deu 25 dias, a mãe estava desesperada, querendo voltar para o interior. Lá ela é sozinha. Ela preferia essa solidão. Ela dizia, minha filha, que eu não consigo. Ela tomou um baita susto quando chegou no shopping, a porta abriu sozinha. A velhinha, tadinha, deu um pulo, 2 metros para trás. O que é isso? É feitiçaria? Que raio é isso? Então, ela preferiu voltar para o interior, curtir a presença dos bichinhos, dos animais que ela cria, das plantinhas que ela cuida, porque ali, de certa forma, está diferente do mundo atual. Então, o idoso sofre por isso. Não é só pela rejeição das pessoas, não. O idoso sofre uma solidão também motivada pela adequação, pela má adequação a essa mudança, né, de aspectos culturais e históricos. Deixa eu contar só uma piada que aconteceu comigo. Sim. Quando eu viajei aí, ainda não tinha essas portas eletrônicas, mas nos aeroportos lá de Nova York, de Londres, já tinham, né? Aí eu vou chegando cheio de mala, cheio de coisa, entendeu?
todo bacana assim, aí eu boto a mão assim para abrir a porta abriu sozinha, eu passei assim, aí tive que fazer assim. Teve que dar tchau. Eu fiz assim, a porta abriu sozinha. Mas isso em 1900 e bolinha. Mas isso já se vão muitos anos, né? Que já está comum, essas portas já estão comuns. Mas ele não perdeu a linha. Ainda foi no milênio passado. 1900 e bolinha. Se saiu bem ali na situação. Agora, assim, com relação ao idoso, eu acho que não só o idoso, nós que somos até um pouco mais jovens, existe uma formação, uma permissão da gente em formar um quadro de saudosismo muito grande, né? Então, esse referencial de quando eu era jovem, quando eu tinha mais saúde, quando eu me sentia melhor, né? Os tempos voltam de uma forma muito significativa, até pela diminuição da ocupação ativa da mente. Que eu acho que isso que vai trazendo realmente, alavancando no idoso essa situação. Quer dizer, aí você trouxe o exemplo dessa senhora do interior. Provavelmente no interior ela tinha que varrer um quintal, ela tinha que fazer coisas que ocupavam e a tornavam útil. Ela ficaria no ócio. E aqui realmente é muito mais difícil, né? A gente quando vê... Porque outro dia eu estava conversando com um grupo de amigos. Eu acho que o problema não é o estar só. O problema é quando você está só, a qualidade dos pensamentos que emanam na sua mente. Que é isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado também. Porque você pode estar sozinha, numa companhia de um livro e tal. Se sua mente estiver boa, você estiver bem, está ótima. Essa o problema é a qualidade dos pensamentos. Quando começam a emanar pensamentos destrutivos, de saudosismos, perniciosos, aí realmente você começa a perceber que vai para outro extremo. Outra coisa que eu queria falar é, já que você tocou, os filhos hoje que estão sendo mal orientados, né, para respeitar esses avós, respeitar, não só os avós, é porque a gente estava falando da parte ligada à geriatria, né? Mas respeitar esse idoso, essa falta de paciência com o ritmo do idoso, que os reflexos que diminuem, é sempre uma história que tinha de antigamente, que hoje... Por exemplo, hoje eu vou falar de fita cassete com meus filhos, mãe, o que é isso? Fita cassete? Era uma fita que você botava, que rodava, que tinha que rebobinar, entendeu? Então, são uma série de coisas que, como não é o referencial deles, depois de um tempo, eles pulam isso e param de dar atenção realmente. E aí eu acredito que vai estimulando esse quadro cada vez mais solitário e desconectado, né? Vai perdendo os amigos, vai perdendo os referenciais, as pessoas que sentavam e diziam, não, realmente, estudei naquele colégio e tal, olha como era bom, e aí já não tem mais com quem compartilhar. E aí é importante que a gente eduque os nossos filhos para que tente, de alguma maneira, valorizar a história desse familiar, né, que acabou chegando à geração deles, né, de alguma maneira, que chegou até lá. Outra coisa que eu queria perguntar é: a construção de amizades é fundamental para manter essa saúde? Porque eu tenho recebido e-mails dizendo assim, mulheres, não deixem as amigas de lado, porque no final da vida é com elas que vocês vão ter que conviver. Como é isso aí? Bom, assim, eu bato sempre nessa questão. Eu tive uma paciente com transtornos depressivos, muito solitária e, evidentemente, muito tímida. E, na terceira sessão, eu, assim, até meio em tom hilário, brincalhão, eu virei para ela e falei assim, fulana, você quer ser curada desse negócio? Ela, quero sim, doutor, claro, faz qualquer coisa. Ah, doutor, qualquer coisa. Começa dando bom dia para o seu Zé ali, que está na calçada, que você passa todo dia por ele para ir para o trabalho e você não observa ele. Dá bom dia para ele. Dá bom dia para a caixa da padaria quando você for comprar o pão. Dá bom dia para todo mundo que você vê na rua. Quando você conseguir dar bom dia para todo mundo, você vai ficar curada. Eu falei meio que brincando, né? Não foi nem uma recomendação. Mas ela... E é uma mensagem de esperança para ela também. Sem dúvida. 3 semanas depois, ela entra no meu consultório com um sorriso de orelha a orelha, me dando um bom dia daquele, bem energético, aquela coisa que até me contaminou, que eu, uau, opa, esse bom dia foi bom, até meu dia até foi bom mesmo naquele dia. E ela disse para mim que fez. Ela conseguiu dar bom dia para todo mundo. Algumas pessoas estranharam,
né? Algumas pessoas ficaram assim, que isso hoje não é comum, antigamente era, hoje não. Ela deu bom dia, ela disse para mim que sentiu um prazer muito grande, porque é como se ela estivesse ganhando bom dia. E é verdade, porque a sensação do dar é a mesma sensação do ter. Quando você dá presente para alguém, você fica ali na expectativa dele abrir o presente, dele degustar aquela coisa, dele se sentir satisfeito com o presente. Então, quando você começa com esse contato, com esse relacionamento na fila do banco, quando você começa dando bom dia, tudo começa na simplicidade. Na verdade, não adianta você tentar buscar uma amizade intensa, profunda, numa internet. Não, você tem que começar dando bom dia. Aceitando quando alguém puxa assunto com você, que as pessoas hoje estão mais egoístas, ninguém quer ouvir ninguém. Né? Se alguém na fila começa a puxar assunto contigo, é chato. Ai, que pessoa chata, tu está ali concentrada no teu problema, está concentrada ali nas suas obrigações do dia, e você não quer conversar. Converse. Eu acho que isso é muito saudável, quando a pessoa se entrega para essa relação humana. Isso. Agora, rapidamente no início, você falou sobre a criação de heróis. Não é nem o nosso tema, mas permeia. Tá dentro. É porque, assim, nesse momento de Olimpíada, a gente vai perceber, principalmente no nosso país, uma construção meteórica de heróis. Alguns desconhecidos que estão voltando aí para a nossa alegria com medalhas e que vão passar para a gente transmitir momentaneamente essa ideia de heróis. Eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre a criação de heróis. Bom, vamos lá. No contexto esportivo, talvez não tenha uma ênfase muito grande, mas assim, faz uns meses eu fiz um pequeno seminário numa faculdade sobre a morte de Deus. Eu trouxe esse tema, né? E é um tema que chamou a atenção do público, porque com o PowerPoint apresentado, eu comecei com uma imagem, né, do Cristo na cruz, até uma cena daquele filme de Mel Gibson, uma cena bem forte. E aí o pessoal olhou aquilo minutos antes do seminário começar, e muitos se perguntaram, isso aqui vai ser uma palestra religiosa? Vai ter algum, sabe, vamos falar de igreja, sei lá. Porque realmente a imagem não tinha nada a ver com o que eu traria a posteriori. Na verdade, quando eu trouxe a questão da morte de Deus, eu trouxe ênfase justamente nesse fator de que as pessoas já têm isso na natureza, ela transcende o outro, ela precisa transcender o outro, e principalmente na sociedade de hoje, as pessoas estão cada vez mais projetando o outro e esquecendo de si. Existe hoje uma falsa autoestima. Como eu disse, antes a sociedade do ter substituiu a sociedade do ser. Uma pessoa antipática chegava no restaurante, dava uma boa gorjeta para o garçom para conquistar ele, não precisava dar sorriso. Então, o ter substituiu o ser. Hoje, na verdade, o parecer está melhor que o ter e que o ser. Então, eu vou parecer que sei, eu vou parecer que sou alegre, eu vou parecer. Quando eu estou parecendo, eu acabo saindo do contexto daquilo que eu sou. Então, o parecer herói, hoje, está muito latente na sociedade. As pessoas, elas estão sempre buscando ajuda, elas esperam que a solução para seus vários problemas vai sair de um orientador, vai sair de um pastor, vai sair de um doutor. Não. Na verdade, as pessoas precisam entender que a responsabilidade de seu sucesso e de seu fracasso está nela mesma. Não tem heróis. Ninguém vai resolver o problema de ninguém. O que temos o poder de fazer é de estimular o ser humano, é de fazer o ser humano acreditar que ele é dotado de dons, de valores, que ele é capaz de alcançar graus mais elevados de uma consciência superior, mas não, eu não vou resolver o problema do outro. O sucesso ou o fracasso do outro depende dele. Então, essa palestra eu trouxe com referência nos pais, que a família perdeu o referencial. E quem é o herói da criança? O herói da criança é o pai e a mãe. Esse herói está morrendo para a criança. Por isso que hoje a criança está mais precoce na sexualidade, está mais agressiva, está menos interessada no futuro, está menos interessada na sua história genealógica. Né? Então, a questão é que quem é o herói do adulto? Aí a pessoa transcende Deus, né? Aí cada um com a sua religião, buscam em Deus ou na fé a solução para seus problemas, e tem aquela pessoa que transcende o outro, é aquele fã-clube de um cantor, aquele fã-clube de um ator, de um escritor. Então, as pessoas estão sem referências em si. O herói, no contexto da sociedade de hoje,
Todos são heróis. Mas, na verdade, o verdadeiro herói tem que ser a pessoa. Ela tem que acreditar nela mesma, ela tem que entender Se superar. Se superar. Por mais que ela não seja rica, não tenha o carro do ano, a mansão que ela queria, mas ela tem valores. E é isso que as pessoas têm que entender. Isso. O tempo está esgotado. Agora, eu só queria dizer que, nesse ponto aí, eu fui relativamente bem orientada pelo meu pai. Que desde que eu sou menina, que ele dizia, não olhe para o lado na vida. Tente ser melhor do que você é a cada dia. E é isso que faz da gente ir mais longe, né? Maravilha. Porque o referencial acaba sendo nós mesmos. Com certeza. Viu? E o tempo está esgotado. Deixa as considerações finais que eu vou encerrar. Pois não, eu quero realmente agradecer o convite, né? Mandar um abraço para toda a Camaçaria. Para mim é uma satisfação estar aqui e estou sempre à disposição. Ok, muito obrigado. A cadeira aqui será sempre sua, quando quiser vir aqui. Nós vamos lhe chamar, mas se você quiser tomar iniciativa, a cadeira está reservada. Muito obrigado, camaçariense, muito obrigado, povo de minha terra. Eu agradeço ao doutor. Sempre traz algum assunto importante para melhorar a vida do povo de Camaçari. Esse é o lema do programa Sumaré. Muito obrigado e até a próxima.